Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia sobre crescimento espiritual que, olha, talvez desafia um bocado do que a gente costuma pensar. Usando como base os pensamentos de Theodora Austin Sparks, vamos questionar aquela busca por conforto, por autoajuda, para tentar encontrar algo mais profundo, uma transformação de verdade. É uma jornada que nos convida a ir além do raso. Então, vamos começar com a pergunta que está no centro de tudo isso. Com tanta informação, tanta atividade por aí, o que significa de fato crescer espiritualmente? A resposta, como a gente vai ver, não está em acumular mais coisas para fazer, mas sim numa mudança fundamental em quem somos. Essa é a chave de toda essa análise. E aqui, Austin Sparks aponta para um paradoxo interessante. O problema nunca foi a falta de atividade religiosa. Pelo contrário, tem evento demais, conhecimento demais, discussão demais. Mas a pergunta que fica é: toda essa agitação está mesmo gerando uma mudança interna, uma mudança genuína e que dura? Então, vamos investigar esse problema mais de perto. A superficialidade pode ser uma das armadilhas mais sutis na jornada da fé. E reconhecer os sinais dela é o primeiro passo, e talvez o mais crucial, para conseguir ir além. E como são esses sinais na prática? Pensa só. É aquela fé que sobe e desce junto com as emoções do dia. É um conhecimento que até impressiona a mente, mas não transforma o coração. É uma agenda lotada de eventos, mas um caráter que continua o mesmo. E, talvez o mais comum de todos, um foco que está sempre no que se pode receber, e não em quem se está tornando. Essa distinção aqui é fundamental. Acumular fatos sobre a fé é uma coisa. Agora, permitir que a verdade nos desmonte e nos reconstrua por dentro, esse é o verdadeiro objetivo. A transformação é a meta, não a simples informação. Ok, a gente já identificou o perigo de ficar no raso. Mas então, qual é o alvo? Se o crescimento não se mede por atividades ou por conhecimento, qual é a régua de verdade para o nosso progresso? E a resposta é surpreendentemente simples, mas ao mesmo tempo incrivelmente profunda. No fim das contas, tudo se resume a uma única pergunta: o quanto da natureza, do caráter e da própria vida de Cristo está se tornando visível e real em nós? Essa, essa é a única métrica que de fato importa. E isso não é nada abstrato, muito pelo contrário, é extremamente prático. Estamos falando de uma mudança que afeta os pensamentos mais íntimos, as reações mais instintivas, a maneira como a gente ama os outros e, fundamentalmente, a nossa submissão a Deus. Mas, como é que essa transformação acontece na prática? É crucial entender que não é um passe de mágica, é um processo, e muitas vezes um processo lento e desafiador. Vamos dar uma olhada em quais são as etapas desse caminho. Aqui tem um contraste que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. No mundo, crescer significa o quê? Acumular. Mais conhecimento, mais sucesso, mais coisas. Só que no caminho espiritual, o crescimento profundo acontece ao contrário, através do esvaziamento. É preciso ser esvaziado da autoconfiança, do orgulho, para que haja espaço para Cristo. E esse processo de esvaziamento raramente é confortável. Ele acontece através de experiências como quebrantamento, que nos força a admitir que não somos autossuficientes. Acontece em meio a longas esperas que ensinam a confiar de verdade. Através do silêncio, que nos obriga a viver pela fé e não por sentimentos. E também através das dificuldades que trazem à tona o que realmente está escondido no coração. E isso explica porque tanta gente evita esse caminho mais profundo. Ele exige um trabalho interior intenso. A regra é simples: quanto maior o propósito de Deus para alguém, mais profundo vai ser o trabalho dele para remover tudo aquilo que impede Cristo de ser visto. É um processo duro, sim, mas com um objetivo glorioso. Mas qual é o resultado de todo esse processo que pode ser tão doloroso? Bom, o fruto é uma maturidade marcada por algo que todo mundo busca, uma estabilidade interior profunda, que não fica dependendo do que acontece do lado de fora. Uma pessoa que passou por esse processo não é mais jogada de um lado para o outro por cada sentimento ou por cada circunstância. A vida dela deixa de ser uma gangorra de altos e baixos porque ela está firmemente ancorada numa realidade interior, a presença de Cristo nela. Pensa nisso na prática. Seja na escassez ou na abundância, no silêncio de Deus ou na sua manifestação clara, na luta ou na paz, a resposta interior continua a mesma. Uma constância que não vem de fora, mas de uma fonte inabalável que foi cultivada lá dentro.
No final das contas, é importante entender que tudo isso não é uma obrigação. É um convite, um chamado para aquelas pessoas que sentem um desejo por algo mais, algo que vá além da superfície. Se a descrição de uma fé superficial soa meio vazia, se existe aí dentro um anseio de que, puxa, deve haver mais do que isso, então esse chamado para a profundidade com certeza encontra um eco. É para quem busca uma realidade espiritual que vai além do comum. E aqui está o lembrete mais crucial de todos. O objetivo desse caminho profundo não é transformar as pessoas em cristãos impressionantes. Não se trata de um autoaperfeiçoamento para a própria glória. O propósito é algo muito, muito maior. É que a vida de Cristo seja vista através de nós, de forma genuína, de forma autêntica. E assim, a gente termina com este pensamento, que é tanto um resumo quanto um desafio. O convite não é para ficar só na beiradinha, na superfície da vida espiritual. É para mergulhar cada vez mais fundo num processo contínuo, até que Cristo se torne de verdade tudo em nós e para nós.